me sentindo um pouco estranha sem o fone, que eu só uso o fone para dar aula, porque fica mais fácil para eu ouvi-los. Então, vamos lá, gente, ó. Pega o seu caderno, vai anotando aí, porque a atividade que vai valer nota para este bimestre são as atividades e são as listas de participação das aulas, tá bom? Não vou jogar trabalho para vocês fazerem, não. Tá? Então, a nossa atividade avaliativa é a sua participação na aula. Eu vou deixar um período lá no blog, a lista de chamada com a aula, um período não vai ficar uma semana, não. Tá? Eu acho que quem tem o interesse de fazer vai logo acessar, eu só vou fazer isso porque eu sei que tem alguns aí que estão trabalhando, apesar que alguns pais disseram que não é bem assim também, mas o fato é que eu vou deixar por um período, tal, para vocês conseguirem também responder a minha pergunta. Está compartilhada? Ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Você vai compartilhar, demora um pouquinho, né, gente? Não compartilhou minha apresentação. Não, peraí. Era para compartilhar o que eu estou aqui na tela. Deixa eu ver. Agora acho que sim. Espera só um minutinho. Agora sim. Muito bem. Agora sim, vai compartilhar. Tá bom? Então, nós vamos fazer deste modo, eu acho que assim fica melhor, né? Evita de ter muita cópia, né, gente? Coisa Ctrl+C, Ctrl+V, que não vai agregar nada, assim, praticamente, a sua aprendizagem, tá bom? Ótimo, muito bom. Já vi ali que apareceu. Agora, eu quero... Primeiro, nós vamos falar sobre ondas, tá? Como que a física trata a onda? A onda sonora, a onda eletromagnética. Nós estudamos o ano passado a óptica, nós começamos a estudar ondas, só que aí logo já chegou o final do ano e tudo, e acabou que nós não estudamos todo o conteúdo de ondas, nós ficamos só no comecinho, no estudo do gráfico, tal, nós fizemos o gráfico da função, então nós não estudamos todo o conceito que a gente deveria ter estudado. Então, primeiro, ondas. Como que a gente consegue captar o som? Como esse som se comporta? Qual é a frequência? Que tipo de comportamento esse som sonoro tem? Ele se propaga onde? Ele se propaga no vácuo, no meio, ele precisa de matéria, não precisa de matéria, porque nós sabemos que a luz, ela tem um comportamento de dualidade, certo? Por quê? Porque ela se propaga em linha reta, mas ela se comporta de forma ondulatória. E até na última aula do Centro de Mídias, vocês estavam estudando sobre os fótons, que são as pequenas partículas que compõem esse raio luminoso, que depois eu vou citar aqui e vou mostrar para vocês, beleza? Então, vê se dá para vocês escutarem, olha, vamos lá. Eu quero que vocês observem essa questão aí do sinal e da frequência, ó, 27, 29 Hz, 30 Hz, olha o comportamento.
Deu para escutar, pessoal? Sim? Deu para escutar? Olha só, sim, vocês perceberam que conforme aumentava o número de frequência no intervalo de tempo, ela ficava, o som ele ficava mais agudo, né? Mais a gente tinha uma sensibilidade. Pensa você escutando isso durante um grande intervalo de tempo, essa frequência. Chegou um momento que, quando eu coloquei o vídeo, vocês pensaram assim: gente, não estou ouvindo nada. Ai, 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 não deu certo, ó, não estou ouvindo nada. Porque o nosso ouvido, ele tem justamente uma frequência que ele começa a captar. É porque aqui ficou muito baixinho, mas quando começou a aumentar o número de frequência a partir de 20 Hz, começou um zunido, sabe? Bem fraquinho. Se você prestar bem atenção, dava para identificar, ainda mais se a gente tivesse com fone. Assim, né, no meio assim mais livre, fica mais difícil. Mas se você tivesse numa câmera com isolamento auditivo e você tivesse focado nesse som para identificar, vocês iam perceber que a partir de 20 Hz ia começar um zunidinho, sabe? Um zunido, faz uma coisinha bem... E até 20 mil hertz, os nossos ouvidos, o nosso aparelho auditivo, ele consegue captar essa frequência sonora. Se for menor que 20 Hz, a nossa sensibilidade já não consegue captar. Se for maior que 20 Hz, a nossa sensibilidade auditiva também não consegue captar. Por exemplo, uma onda de rádio. Uma onda de rádio, nós não conseguimos identificar, mas isso não significa que ela não existe, que ela não emite uma frequência sonora. Primeiro que o som é uma onda mecânica, que precisa de um meio, sim, para se propagar. Então, sem o meio material, eu não consigo, né? Eu não consigo levar o meu som até uma outra pessoa. Vamos supor que nós estivéssemos aqui no vácuo, ausência de matéria. Claro que nós não estaríamos aqui, porque, né? Mas o fato, vamos supor uma suposição assim, que nós estivéssemos no meio e esse meio não tivesse uma ausência de matéria. Ou, como eu já falei para vocês, quando a gente tem ideia de vácuo, o vácuo é uma coisa que a gente supõe que exista e ele realmente, a definição dele é essa mesma, ausência de matéria, mas não é que tem matéria zero. Então não tem nenhuma partícula, nenhuma quantidade de massa nesse meio. É que a quantidade de massa, de matéria, ela pode ser considerada desprezível, tá? Então, essa quantidade de matéria que existe no vácuo não é o suficiente para transportar essa onda sonora, que é chamada de onda mecânica. Então, quer dizer que se eu tivesse num ambiente totalmente com uma ausência de matéria, eu não ia conseguir me comunicar assim de forma sonora, tá? Agora, se eu estivesse num lugar com uma ausência de ruído, tudo, eu conseguiria escutar essa frequência, mas, por exemplo, as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, né, eu não consigo captar, tá bom? Mas isso não significa que ela não exista, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que vocês precisam saber é que nós, seres humanos, pessoas racionais, pensantes, que sabemos discernir o certo do errado, tá? Assim supostamente acreditamos, né? Nós conseguimos identificar uma frequência sonora de um intervalo de 20 a 20 mil hertz. O que é o hertz? O hertz é a frequência dessa onda em um intervalo de tempo. Isso é extremamente importante vocês saberem. Agora, como assim, professora? Como frequência em um intervalo de tempo? Tá? Eu peguei aqui um vídeo, né, gente? Foi difícil achar esse vídeo aqui do ventilador. Percebi que as pessoas não valorizam o ventilador aqui, tá? Ninguém filmou um ventilador, mas olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento de um ventilador.
Não precisa, esse aqui não tem som não, tá, gente? O som dele não é importante nesse momento. Vamos ver aqui. Tá girando, girando. Vamos lá, ventilador. Poxa, esqueci de pedir uma coisa para vocês. Alguém contou? Alguém contou quantas voltas a hélice deu em torno do próprio eixo? Quem contou aqui, gente? Quem contou? Vocês contaram o número de voltas? Alguém contou o número de voltas que o ventilador deu em volta do seu próprio eixo e comparou com o tempo? O número de voltas em relação ao tempo? Alguém fez essa contagem? Se foram 60 voltas, se foram 100 voltas, 120, o que vocês acham? Quantas voltas vocês acham que nem dá, né? O Nicolas já escreveu ali, ó, nem dá, professora, para contar. Verdade, Nicolas. Realmente, não dá para contar. Isso é a frequência sonora. Tá vendo? Ó? Então, quando eu penso na frequência, a frequência é isso, gente. Olha, então a frequência é o número de voltas, certo? Tá? De uma determinada onda que ela começa e termina em um intervalo de tempo. Então, quando eu penso o que é frequência, penso no ventilador, olha, então vamos supor que fosse possível essa contagem. Então, vamos supor que eu consegui contar e naquele intervalo de tempo de 1 minuto, tá? A hélice do ventilador em seu próprio eixo, né? Girou uma quantidade de vezes igual a 120 voltas. Então, na física, se eu transformar isso em onda comportamental de um ventilador, como que eu expresso isso usando uma unidade de medida ou de comprimento? Eu uso o Hertz, tá bom? Então, o Hertz é uma unidade de medida que calcula o número de frequência, o número de voltas que uma onda se repete em um intervalo de tempo. Tá? Esse intervalo de tempo, gente, é uma fração de 1 segundo, tá bom? É em segundo. Então, Hertz é 1/2 segundo, tá? É uma razão entre uma fração de 1 segundo. Beleza? É muito rápido, gente. Olha só, pensa no que nós estávamos tentando identificar como onda sonora. Conforme estava se aproximando de 20 Hz, chegou um momento que eu não consegui nem identificar visualmente quantas ondas, bom, quantas ondas não, porque cada comprimento de onda é uma só, mas começou a ter uma frequência tão intensa que eu não consegui mais identificar, tá certo? Então, é o que eu preciso entender primeiro de onda, é essa ideia da frequência, tá? Pessoal, dúvidas pode colocar aqui no chat, tá? Eu estou conseguindo ler aqui o chat, beleza? Ó. Opa, ventilador de novo não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bom, então vamos lá, gente. Então, o que é onda? Definição de onda. Marquem aí no seu caderno, extremamente importante, tá bom? Olha, eu vou pegar aqui a minha super caneta, espera só um pouquinho aqui. Deixa eu ligar aqui minha mesa, para a gente conseguir aqui. Então, olha, onda, o que é uma onda? Qual é a definição de uma onda na física? Então, é uma perturbação, tá? Uma perturbação que se propaga em um meio, transportando energia, tá certo? Ó, pessoal,
Hello, peoples, olha só, gente, ó. Transporta energia, importante, ó. Uma onda não transporta matéria, tá bom, gente? Ó, então, uma onda não transporta matéria. Aí você pensa o seguinte, mas professora, quando eu vou lá na praia, tem um surfista. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que entende-se de uma onda, gente. Nossa, mas eu acho que tá legal, né? Ó, vou fazer aqui novamente. Uma curva e uma ponta aqui. Certo? Aí você fala assim, ah, mas tem um surfista lá, ó. O surfista, ele é o quê, gente? Ele é matéria, né? Então, o cara tá surfando e ele tá sendo levado por essa onda. Então, quer dizer que, olha só, olha o que o Enem pode aprontar com você, ó. Olha só, o Enem, ele pode justamente falar assim, olha, já que um surfista, ele consegue ser transportado por uma onda, ele consegue ter um deslocamento levado por uma onda, então podemos afirmar que ondas transportam matéria e não somente energia. Olha, você já ficou ali em dúvida, você fala assim, poxa, é verdade, porque aí, claro que tem um contexto, né? Tem uma contextualização, e aí você acaba ficando numa super dúvida, porque realmente o surfista, ele é matéria, não só ele, como a prancha, né, gente? E ele está aqui, e ele está sendo levado por essa onda. Mas essa onda que está aqui, que o surfista ele usa para se deslocar de forma... Olha que, gente, olha que coisa mais muito bacana, ó. Olha só, quem está em movimento? A onda ou o surfista? Quem está inerte? Responde aqui no chat para mim, gente. Hã? O que vocês acham? Quem está em movimento? A onda ou o surfista? Ó, a Isa já falou assim, a onda que está em movimento. Mas e se por acaso a gente colocar o surfista como ponto de referência? O João também colocou a onda. Então a onda está em movimento e o surfista está inerte, ele não está em movimento, o surfista? Vocês concordam com isso? Vocês podem afirmar isso com toda certeza? Olha só, eu estou fazendo essas perguntas para vocês. Se o surfista se deslocar na onda, aí não. Então, quem está em movimento é a onda. Então, o surfista ele está inerte, ele está sem movimento algum, ele não está se movendo. Olha só, olha a pergunta que o Enem pode fazer para você, tá vendo? Tudo depende do referencial, gente. Se o referencial for o surfista, por exemplo, ou se o referencial for a onda, aí sim, referencial quando eu comparo com quem? Com o surfista. Ah, então o surfista está, sim, em repouso e a onda está em movimento. Agora, se eu falo que o surfista é o meu referencial, o meu ponto de observação, tá, gente? Ó, olha só, ponto de observação. E penso, por exemplo, em relação à Terra, o surfista, ele está em repouso ou ele está em movimento? O que vocês acham? Se o seu referencial for o surfista e você estiver analisando o movimento da Terra, então a gente tem que discutir tudo isso em relação a movimento, tá vendo? Olha, então afinal de contas, o que é inércia? Quem está em repouso e quem está em movimento? Afinal de contas, o que é deslocamento e o que é movimento? Depende do seu referencial. Tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar que são perguntas que acontecem nas provas, gente. Tá? Olha só. Então, voltando aqui para nossa onda. Mas é. Beatriz, a Beatriz, sim. Então, o movimento depende do seu referencial.
tá? Porque quando eu falo que alguém está em movimento, eu penso, espera um pouquinho, o motorista do ônibus ou o passageiro, com relação à pessoa que está na rua, por exemplo, olhando o ônibus passando, estou fazendo um exemplo que é, tipo, exemplo top, né, gente, que todo mundo usa esse exemplo. Quem está em movimento? Em relação à pessoa que está no ponto olhando o passageiro lá que está dentro do ônibus, olhando, né? Então, estou olhando para o ônibus, aí passou um passageiro, eu olhei e falei, amigo, estou aqui. Afinal de contas, quem está em movimento? O passageiro, o ônibus ou quem está observando? Aonde acontece o movimento? Depende do seu referencial. Tá bom? Então, aqui, no caso do surfista, a ideia é a mesma. Quando você pensa assim, então, afinal de contas, transporta matéria? Porque se ele transporta só energia, gente, energia é força, tá? Ó, energia é força, ó, soquei o meio, certo? Aconteceu o quê? Aconteceu muitas coisas, gente, que eu não consegui identificar, porque aqui no meu meio existe matéria, existe partículas. Então, quando eu soquei, ó, o ar, eu atingi muitas partículas, tá? Então, quer dizer que foi pura energia, mas eu não transportei nada. Primeiro que a discussão de onda na física não é essa onda que o surfista ele pega, porque essa onda aqui não é o resultado de uma onda realmente que a gente estuda na física, tá? Então, a onda que a gente estuda na física é aquilo que a gente chama de marola, sabe? Quando você está lá no mar e vem a marola, você faz upa, upa, certo? Sabe como é que é? Hã? Então é isso. Então quer dizer que ela passa, você sobe e você desce. Você sobe e você desce. Você não é transportado. Você percebe a perturbação que está acontecendo na superfície, mas você não é levado por essa perturbação, porque essa onda é uma onda que não transporta matéria. Tá? E ela é uma função, gente, olha, e ela é uma função assim, ó, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E você tá aqui curtindo o mar. Legal. Aí você tá aqui, né, com os pezinhos batendo para não afundar, tal, né? Apesar que no mar, né, gente, sal, sabe como é que é, né? Boia fácil. Todo mundo boia no mar, né, gente? Legal, né? Densidade influencia, graças a Deus, ao mar, ao sal, né, gente? Mas, enfim, ó, nós vamos falar sobre isso também, gente. Tá? Então, olha só, aí veio a onda, você sofreu essa perturbação, mas você continuou ali, no mesmo lugar, você não foi carregado, tá? Então, quando a gente menciona onda, no caso lá da praia, a nossa onda não é essa daqui, tá? Essa onda aqui é um resultado de todo o meio que existe, tá? Do clima, mudança climática, tal. Mas a onda da física é a marola, tá bom? Beleza, pessoal? Então, isso é importante, tá? A gente definir bem, porque quando a gente pensa em onda, a gente já pensa logo na onda da praia. Não tá errado você falar onda, porque é uma expressão comum, tá? E você pode falar onda, mas quando a gente fala onda, em relação à física, é uma perturbação que se propaga em um meio material. Então, ela está se propagando, está transportando energia. Então, você percebe a perturbação que acontece no meio aonde você está, mas você não é carregado por essa perturbação. Bacana isso, né, gente? Então, existem dois tipos de onda que nós vamos estudar. As ondas sonoras, certo? Ó, e as ondas luminosas, tá? Que são as ondas eletromagnéticas que nós estudamos o ano passado também. Aqui tem um espectro da luz que eu coloquei para vocês, para a gente lembrar, ó. Todo mundo lembra que a luz, ela, né? Qual é a cor de um raio de luz, né? É uma luz branca que tem infinitas o quê? Cores, né? Então, olha só, eu quero que vocês observem que essas cores que nós conseguimos identificar é justamente o que eu chamo de espectro, que são o que eu chamo de luz visível, tá bom?
luz visível. Outra coisa também que nós precisamos saber, a onda sonora é chamada de onda mecânica, porque ela realiza um trabalho, tá? Então, tudo que a gente fala, onda mecânica, força, deslocamento, comportamento, a gente trabalha com o que a gente chama de com a mecânica, tá bom? Então, a onda sonora, chamada de onda mecânica, ela se propaga em 3 meios: sólido, líquido e gasoso, tá? Uma coisa importante também para vocês saberem, tá? A onda sonora, ela se propaga com maior facilidade em um meio sólido. Por exemplo, se eu colocar uma barra de ferro aqui, ó. Se eu colocar uma barra de ferro, gente, ó, aqui eu tenho um martelo por acaso. Tá? Então, se por aqui eu não tenho nenhum objeto aqui para, claro, né? Então, olha, eu vou pegar aqui um lápis, tá aqui no chão, por acaso, que minha filha jogou, apesar que eu tenho aqui no meu super estúdio, ó. Então, olha só, vamos supor que, né, eu tenho uma haste, né, e o lápis fosse uma haste de metal. Então, e eu conseguisse, né, causar uma perturbação nessa barra de ferro aqui, certo? Então, o que acontece? Eu estou escutando, né? Eu estou escutando um som emitido por esse contato, certo? Por esse contato. Esse som, neste meio material, se propaga a uma velocidade aproximada de 1.500 metros por segundo. Gente, é uma distância muito grande. Pensa, vocês. Ó, não tão rápido como a luz, né, gente? Ninguém ganha da luz. A luz está no top. Ó, tá vendo? Então, eu consigo identificar o som dessa perturbação, olha. Então, está se propagando no meio, tá? No meio material, na barra de ferro. Então, olha só, neste caso aqui, quando acontece essa perturbação, então a velocidade dessa onda sonora, dessa onda mecânica, é de 1.500 metros por segundo. Desculpa, gente, 5.000 metros por segundo, tá? 5.000 metros por... Gente, pensa nisso. Ó, eu confundi com o líquido, tá, gente? É 5.000 metros por segundo. Gente, pensa nessa velocidade. Gente, 5.000 metros por segundo. Quanto será que seria isso em 1 hora, hein, gente? Qual distância será que o som, se propagando no meio sólido, né, como uma substância, né, no meio material, vamos colocar o ferro, né? Quanto seria isso em 1 hora? Por exemplo, qual seria a distância? É só pegar 5.000 e multiplicar por 3.600, hein, gente? Tá bom? A gente sabe, nós saberíamos qual é a distância em 1 hora. Então, olha só, essa aqui é a velocidade. Então, quer dizer que essa onda, ela tem frequência e ela tem velocidade. Tá certo? No meio líquido, por exemplo, joguei uma pedrinha, houve uma perturbação, tá? No meio líquido, essa onda se propaga a uma velocidade, onda sonora, de 1.500 metros por segundo, tá bom? Ó, distância e tempo, pessoal, terceiro ano, ó, anota aí, hein? Distância e tempo, gente, é uma grandeza chamada de velocidade, tá certo? Gasoso, gente, pasmem, olha só, no meio material, gás ou ar, né? Vamos colocar ar aqui, né, gente, para você ficar mais, né? Ó, o ar, 340 metros por segundo, tá? Por exemplo, os aviões supersônicos, eu tenho ele aqui, depois eu vou mostrar para vocês. A barreira que eles rompem não é uma barreira, é uma velocidade de 5.000 metros, nem de 1.500 metros, porque eles estão no meio ar, tá? E essa velocidade que eles rompem é uma velocidade maior que 340 metros por segundo.
Beleza? Muito bem. Então, olha, já as ondas... E não se propaga no vácuo, hein, gente? Isso é muito importante. Então, ondas sonoras não se propagam no vácuo, mas se propaga em um meio, tá? Um meio que precisa de matéria para se propagar. Já ondas luminosas, não. Também tem a sua velocidade, gente. Olha só, a velocidade da luz, gente. Agora vai deixar a onda sonora no chinelo, hein, gente? 300.000 quilômetros por segundo. Milhou, né, gente? Milhou a velocidade do som. Tá certo? É claro que nós sabemos que essa velocidade tem um deslocamento, ela desacelera quando ela trabalha, quando ela está se propagando no meio líquido ou sólido, que é o que nós estudamos o ano passado, que é a refração, viu, gente? Tá bom? Ó, refração, que é justamente quando eu saio do meio ar e passo por um meio água. Então, peraí, eu estou aqui olhando o peixinho ali, nadando bonitinho lá, certo? Estou observando o peixe, mas existe o quê? A refração, que é o deslocamento desse raio, que é justamente quando a velocidade no meio líquido é menor do que no meio ar. Mas nós sabemos que não é uma velocidade tão pequena, mesmo assim. Mas tem aquele deslocamento, hein? Lembre-se disso. Aqui está mostrando, tá, gente? Ó, vamos supor que esse prisma aqui, olha, seja um prisma de cristal, né, de vidro, ou pode ser transparente, e a gente consegue ver o espectro da luz, tá bom? Pessoal, então, olha, é bastante coisa, né, esses conceitos. São conceitos que são cobrados no Enem, tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês um exercício de Enem agora. Ainda faltam algumas coisas para a gente falar, mas eu vou para o exercício, tá? A gente precisa saber da natureza da onda, longitudinal e transversal, depois nós vamos falar sobre isso. Também, importante, deixa aqui. Aqui deu uma travadinha aqui. Aqui é o avião, tá vendo a barreira do som, gente? Ó, a barreira do som. Acho que vocês não vão conseguir ouvir. Deixa eu tirar meu fone aqui. Bom, então é isso, pessoal. Então, essa cortina de fumaça que eles costumam falar é justamente quando acontece esse rompimento, tá? Então, acontece a quebra da barreira do som. Então, essa onda, essa barreira de fumaça que acontece quando no ar o som se propaga a uma velocidade de 300 metros por segundo, 340 metros por segundo. Então, se ele está nesse ponto aqui, gente, nesse ponto aqui, olha, ele conseguiu chegar a uma velocidade igual, ó, isso aqui é muito legal, gente, ó, a 340 metros por segundo. Rompeu. Quando ele consegue romper, chegou a 341 metros por segundo. Gente, olha que loucura, loucura. Certo? Ele conseguiu romper. Ele não conseguiu romper só uma onda, ou só uma única. Gente, lembre-se que no ar existe uma quantidade infinita de matéria.
certo? Então, e cada matéria se comporta de uma forma diferente, porque ele possui uma quantidade de massa. A gente tem hidrogênio, tem oxigênio, tem gás hélio, tem metano, sei lá, tem várias coisas aí. A pessoa de química pode ajudar muito mais vocês do que eu nessa questão. Então, quer dizer que tem tanta matéria no ar e cada uma se comportando de uma forma diferente, e conforme essa matéria está em deslocamento, ela está emitindo ondas. Então, pense na quantidade de matéria que ele rompeu, sem contar as forças, né, que existem no meio, que estão impedindo a isso. Então, quando ele rompe essa velocidade, ele rompe desde o momento que ele começou na primeira onda, ó, a gente chama isso aqui de ponto central, tá? Então, são várias ondas, várias frequências, certo? E ele rompe essa velocidade formando aquela nuvem de fumaça, tá bom? Que a gente chama de barreira do som. Alguns falam barreira do som, cortina de fumaça, mas o fato é que neste ponto aqui, nessa linha que está aqui, ele conseguiu atingir uma velocidade igual. Pensa a emoção do piloto, gente, 340 metros por segundo, uau, vou romper a velocidade do som, no meio material, ar, pá! Claro que ele não está ouvindo só o rapaz lá que está ajudando, porque não seria possível. Legal, né, gente? Muita emoção, né? Fala sério, hein? Tá? Então, importante vocês saberem disso também. Isso aqui é uma matéria que cai. Esse conceito tem todo um cálculo aqui, gente, matemático, envolvendo, sabe, o ângulo, bem expressivo. Mas eu acho que o conceito é o que mais se é cobrado nessa questão aqui. Tá? Então, é comum aparecer assim, é verdade que quando ele está no ponto tal, ele quebrou a barreira do som, ou ele está a uma velocidade maior ou menor, então são perguntas assim, eu digo nessa linha aqui, tá vendo, gente, ó, tá, ó, nessa linha aqui, ó, tá vendo, já começou a movimentar de novo, ó, tá vendo, nessa linha aqui, ó. Nesse ponto aqui, a velocidade é 340 metros por segundo, gente. Tá? Se você quer saber se isso aqui é uma distância muito grande, é só você multiplicar por 3.600 para saber em horas e depois transformar em quilômetros, gente. Tá? Então é isso, ó. Passou daqui, aí sim rompeu a velocidade, tá? Então, só para a gente terminar a aula, faltam 3 minutos para terminar a aula, eu não quero tornar vocês a aula muito cansativa, porque senão vocês não voltam, né, gente? Ó, aqui é um exercício do Enem, tá vendo, ó? Ele fala assim, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído. Quando, eu não sei quantos já passaram, por exemplo, você fala, sabe, não é por acaso, tá, gente, que tá ali. E ruído. Quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual, então, a velocidade do veículo, 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, eu tenho lá as faixas, certo? Então, vamos supor que tem lá umas 4 faixas, e essas faixas estão a uma distância de 8 centímetros uma da outra. Olha só, eu posso até fazer isso aqui, gente. Olha aqui, ó, olha só. Vendo? Porque a partir do momento que o veículo, ele passa por essas faixas, ele provoca o quê, gente? Um certo ruído, e esse ruído é o que vai determinar o quê? Essa onda mecânica, que é uma onda sonora, que ela tem uma natureza longitudinal, certo? Ó, ela se propaga de forma longitudinal no mesmo momento aonde aconteceu a onda,
ela se propaga de forma horizontal. Então, eu chamo de propagação longitudinal. Tá certo, gente? Então, aí, só para vocês, olha, então ele pergunta a frequência da vibração do automóvel percebido pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é a mais próxima de. Se ele pede para você o valor em hertz, ele pede para você a quantidade de frequência que essa onda ela se repete no intervalo de tempo. Em que tempo, gente? Nesse período aqui que ele passa nessas faixas, certo? Que estão a uma distância de 8 centímetros, tá certo? Então, para eu calcular isso, eu vou precisar da equação fundamental do comportamento de uma onda sonora ou de uma onda luminosa, que é a velocidade. Percebam que se existe a onda, existe a frequência. Se existe a frequência, é porque existe um tempo em função da frequência. Se existe tempo e frequência, existe velocidade. Tá? Se existe uma onda, existe comprimento dessa onda, que é o comportamento que eu analiso. Então, se existe tudo isso envolvido, existe uma equação que trabalha com a velocidade desse comprimento da onda e dessa frequência, tá bom? Beleza? Pessoal, então é isso. Nós vamos resolver esse exercício na próxima aula, que aí eu vou falar sobre a equação geral da onda, tá? Então, só para vocês observarem, o exercício que é colocado no Enem, acho que foi do Enem de 2018, esse daqui, ou do ano passado, gente, não me lembro, tá? Mas acho que foi de 2018 esse daqui. Então, ele pode se repetir de uma outra maneira, de uma outra forma, ele pode ter até a mesma contextualização, só que com uma outra situação qualquer, tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Anotaram tudo aí bonitinho? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Então, pessoal, olha,